Fala, turma! E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Meu nome é Lucas, sejam todos bem-vindos ao canal Investidor Teta Gang, o canal feito por investidor para investidor, que é você. Já tinha um bom tempo que eu não gravava nenhum vídeo aí pra gente poder trocar uma ideia, para poder passar algum pensamento, alguma reflexão, devido à grande correria no trabalho. O tempo tá bem curto mesmo, então foi bem complicado aí essas últimas semanas. Acabou que eu dei uma afastada aqui das publicações do canal, né? Já tinha alguns vídeos que estavam gravados, o de probabilidade, expectativa matemática e aquele vídeo de como evitar um golpe financeiro, aí eu só tive o trabalho ali de subir ele. Mas gravar mesmo já tinha um tempinho que eu não gravava. E hoje eu vou trazer para vocês até um assunto que eu comentei no canal do Telegram, que é uma reestruturação da carteira, que eu tomei uma decisão aí de, mais uma vez, uma grande mudança na tese de investimentos e, assim, no meu julgamento, foi para melhor, senão não teria mudado. Aí eu queria poder compartilhar com vocês e trocar uma ideia a respeito do que eu penso, o que me motivou a tomar essa decisão. Então fica até o final que você vai entender aí e assim, mudanças elas são sempre bem-vindas, né? Você tem que pensar de uma maneira racional para ver se aquilo faz sentido e se você achar que faz, não tem problema nenhum mudar. Aqui eu não estou falando de giro de carteira, compra e vende aleatório, mas vocês vão entender como é que o que ocorreu. Vamos lá para o nosso vídeo, então, roda a vinheta. Então, assim, uma coisa que eu sempre comentei desde o início dos vídeos aqui do canal, qual que era a grande motivação dos investimentos. São investimentos do tipo buy and hold voltado para aposentadoria. Então eu queria chegar lá na frente, quando eu tivesse na época de aposentar, aquela época que a gente está mais velho e busca mais conforto, uma forma de ter renda passiva que complementasse a minha renda de aposentadoria. E para isso, eu segui aí na construção da carteira, eu peguei a teoria do Barsi e do Bazin, que é aquela carteira que eles chamam de previdenciária, onde a gente compra ações de setores perenes que pagam bons dividendos, né? Aqui já entra o primeiro problema. Eu estava sendo muito impactado pela volatilidade do mercado. Não que desse vontade de vender, mas uma briga que eu sempre tive comigo foi tentar desencilhar dessa preocupação com cotação do ativo para a gente ter uma qualidade de vida maior e não ficar com a cabeça focada no mercado o tempo inteiro. E essa volatilidade ela estava me incomodando. E em partes, eu acredito que isso aí é um problema que afete todas as pessoas que têm a carteira relativamente nova, que está naquela fase de construção onde a gente não percebe o poder da curva de juros, né? Aquela virada, aquela empinada ali na curva da carteira, que isso aí vai mais ou menos 5, 6, 7 anos, no mínimo, para a gente ter essa noção, sentir o crescimento da carteira mesmo, através dos aportes regulares e reinvestimento dos dividendos. Eu acho que em parte muito disso foi justamente pelos dividendos, que as ações elas têm um comportamento de pagar dividendos, algumas pagam trimestrais, outras pagam semestrais, outras pagam anuais. Então, eu fiquei com aquela sensação de vazio de você estar aplicando o dinheiro ali, você está vendo o seu patrimônio diminuir por causa da volatilidade, né? A queda nos preços, quando a gente olha o montante, o patrimônio está diminuindo e não estava entrando dividendos, né? Eu acho que uma ansiedade ali, a carteira é muito nova, mas acabou que aconteceu, né? Como pode acontecer com qualquer um. E eu percebi que nos fundos imobiliários e para a proposta que eu tenho para a vida de renda passiva, eles seriam mais interessantes para mim. Por quê? Primeiro, nessa fase de construção da carteira, a gente vê os fundos caindo os dividendos todo mês, né? Então já fica um negócio bacana de você pegar o seu aporte somado com os dividendos, isso aí a cada mês que passa você percebe
realmente a carteira crescendo, e lá no final ele vai servir perfeitamente para a questão da renda passiva. Todo mês eu vou estar recebendo. Eu não vou precisar esperar 5, 6, 7 meses para receber. Talvez, dependendo do tamanho da carteira que tivesse com ações e a forma que a gente estruturou, eu poderia ter ações ali que cada mês do ano pagassem dividendos, né? Daria para fazer essa distribuição e montar a carteira dessa forma. Só que eu não gostei, estava me sentindo incomodado. Os fundos imobiliários, eles são uma excelente forma de investimento também. O momento está muito apropriado para os fundos imobiliários, porque a gente tem fundos imobiliários aí pagando um yield anual de 17%, 16%. Eles estão com preço muito descontado, né? Bastante fundos de qualidade que eles estão com deságio. E um outro ponto assim bem interessante foi a questão da análise do fundo. Pessoal, para quem não conhece fundo imobiliário e já tem um conhecimento de análise de ações, de balanços, né, a parte contábil, estudar o relatório da empresa, e você parte para estudar o fundo imobiliário, ele é muito mais simples do que a ação. Eu fiquei impressionado. Eu não tinha tanto conhecimento, peguei os vídeos no YouTube ali, vídeos grátis, e comecei a ler alguns relatórios. E, poxa, eu tomei essa decisão dia 7 de junho do mês passado. Tem praticamente um mês. E assim, não vou falar que eu sou o papa no assunto, mas como eu tenho aquela característica de não inventar demais, de ir no simples, existem algumas características nos fundos imobiliários que é muito fácil para você selecionar. Tipo, tem que ter bastante ativo, tem que estar em diversas regiões, né? O preço tem que estar num deságio. Aí você pega ali a questão do dividendo, tem que estar pagando bem. Então, assim, são coisas bem simples para você olhar. E eu achei muito mais fácil de analisar eles. Fiquei muito mais confortável. E uma coisa, assim, que eu observei, o fundo imobiliário, ele naturalmente ele tem uma diversificação que a ação não tem, justamente por ele ser um fundo. Quando a gente pega um fundo de papel, por exemplo, igual o HCTR11, ele tem no portfólio 60 CRIs que geram o rendimento do fundo. Então, assim, você tem mais ou menos ali, você tem 60 projetos que estão subsidiando aquele fundo. Com certeza vai haver problemas ali em algum desses investimentos aí, só que olha a quantidade. É bem diferente quando a gente compra uma empresa e você só tem um ativo, você só tem aquela empresa. Ela é altamente impactada por qualquer notícia ou qualquer problema de gestão. Eu não sei se vocês conseguiram pegar isso aí do fundo. E foi um negócio que eu achei muito bacana. E acaba que ele vai ao encontro das características do ETF, que é o projeto BOVA11, que eu, ao invés de comprar uma ação e uma empresa, eu comprei a bolsa inteira. Nas palavras do John C. Bogle, não sei se fala assim, no livro Investidor de Bom Senso, livro muito bom, não sei se eu tinha comentado desse livro aqui, ele fala assim no livro, por que você vai se preocupar em procurar a agulha no palheiro se você pode comprar o palheiro inteiro? Isso aí se tratando do ETF. A gente fica naquela preocupação muito grande de acertar uma boa empresa. Para que eu vou ter essa preocupação se eu posso comprar a bolsa inteira? Que é o ETF. E assim, aí entra o terceiro e último ponto, que a parte das opções, né? É uma coisa que ela proporciona na carteira uma rentabilidade muito grande, é um diferencial muito grande para quem sabe operar opções, só que eu estava tentando enxugar o máximo as minhas operações, né? Desde o começo aí do canal, eu tenho mostrado isso para vocês de cada vez reduzir mais. E assim eu consegui sintetizar de uma forma que o ETF ele tem uma baixa volatilidade, ele não tem aquele crescimento tão exponencial quanto uma ação, por exemplo, a ação do Banco do Brasil, Petrobras, qualquer uma. Então, utilizando as opções, a gente consegue proporcionar uma valorização de carteira muito maior, junto com a segurança do ETF de estar comprando diversos papéis.
Esse é um ponto da carteira. E na outra ponta, o que ficou? Somente os fundos imobiliários. Então, a minha carteira de investimento hoje, ela basicamente se reduziu a isso. ETF com opções exclusivamente e fundos imobiliários. Fundos imobiliários proporcionando renda mensalmente, sendo reinvestida, e as opções proporcionando renda no ETF, que não paga dividendos. Assim, eu tô com um mês que a carteira está montada dessa forma, e a tranquilidade que eu tô sentindo, nossa, não tem comparação. Não tem comparação de ficar naquela neurose, vai dar exercício na opção, não vai dar, não sei o quê, vou ter que rolar, não vou, pô, tá muito tranquilo, tá muito tranquilo. O projeto Zulu, ele tá indo muito bem, daqui a poucos dias, aí faltam 65 dias, a gente já entra na fase de começar a The Will, aí eu vou poder sentir se compensa fazer isso, mas eu tenho certeza que vai compensar, vai valer a pena, né? E eu visualizo aí um aumento de patrimônio muito grande rodando essa estratégia com o ETF e as opções, que é uma coisa que, poxa, a gente estudou tanto, mexeu tanto para abandonar, então não, uso só no ETF. E na outra parte, a carteira de fundos imobiliários. Tá joia? Então era essa nova fase que eu queria passar para vocês. Eu até preparei aqui um gráfico para poder mostrar isso aí. Vamos passar para ele? Então aqui, ó, dos meus 100% da carteira, ela está distribuída dessa forma aqui. 43% do capital está alocado nos fundos imobiliários, 28% está alocado em ETFs e as opções que estão subsidiando ali, seja do projeto Zulu, seja o aumento de posições. Então, ETF e opções somente aqui. Eu tenho 11% da carteira que está servindo exclusivamente como margem de garantia para essas operações com opções. Apesar de ter o próprio ETF que ele serve com garantia, eu reforço aqui com esse capital alocado para margem para me dar aquela segurança de não ter nenhuma chamada de margem surpresa. 11% da carteira está destinado para emergência, então pode ser sacado a qualquer momento em virtude de qualquer tipo de emergência, e uma pequena exposiçãozinha aí em criptomoedas que eu comprei quando o Bitcoin estava lá no 40 mil e não mexi mais. Está parado lá, pretendo deixar, entendeu? Não é muita coisa, mas tá aqui uma exposiçãozinha, quem sabe daqui 20 anos isso aqui não se transforma num grande patrimônio, né? E aqui, nessa parte de baixo, já alocando em termos de renda variável, que a parte de ETF, opções e FIIs são todos renda variável, né? Então fiquei com praticamente 70% da carteira em renda variável. Eu tenho 22% que está na renda fixa, sendo 11% reserva de emergência, 11% de margem de garantia e aqueles 5% de criptomoedas, tá? Não tem bem uma resposta certa em termos de alocação de ativos. Quanto que eu coloco na renda variável, quanto que eu coloco na renda fixa. Como a gente está vivendo uma época de juros muito alta, a renda fixa ela está muito convidativa. Só que agora que é o momento de você entrar na renda variável. A gente volta lá naquela tese de que não adianta você ficar migrando para um e para o outro. Então eu sou a favor da diversificação. Tem uma partezinha na renda fixa rendendo os excelentes juros. Caso eu não use a emergência, ela está rendendo. E uma grande exposição aqui na renda variável, que é onde proporciona o aumento do patrimônio. Só que isso aqui vai muito do teu apetite ao risco, da tua questão da exposição à volatilidade. Se você é uma pessoa que se sente muito incomodada com a volatilidade do mercado, você pode diminuir isso aqui, passar para renda fixa. No meu caso, eu estava sentindo esse incômodo com as ações e agora com os fundos imobiliários eu nem olho a cotação. Agora realmente tem mais de... Desde o dia que eu montei, desde 7 de junho, eu não olho cotação mais. Acabou, eu me livrei, consegui botar uma pedra em cima disso aí e não tá preocupado. Não fico olhando como que tá a variação do patrimônio. Eu só tô preocupado com os rendimentos que vão entrar no mês seguinte, tá? Então isso aqui ficou muito bom. Nesse livro que eu citei no começo do vídeo, do John C. Bogle, ele fala dessa constituição de carteira e ele pega uma definição que ele trouxe do investidor inteligente do Benjamin Graham,
ele fala lá de 50% em renda fixa e 50% em ETFs, né? Defendendo ali o investimento em fundos de índice de baixo custo. Aí também, para não engessar, ele cita um ponto muito interessante, que é... Deixa eu voltar a imagem aqui. Ele cita um ponto muito interessante, que é para você, se você não tem noção dessa alocação, ele fala assim, quando nós somos jovens, a gente tem mais apetite ao risco. A gente tem mais tempo para errar e tempo para acertar. E no início da nossa vida, que a gente tem que se aproveitar tanto do apetite quanto da disposição para mudanças, para correr atrás de maiores rendimentos, para estruturar a carteira com um peso maior em renda variável e um peso menor em renda fixa. À medida que a vida vai passando e você vai chegando próximo ali da aposentadoria, que a gente está desacelerando, essa proporção ela tem que inverter. Você tem que estar com o teu patrimônio que você formou durante a vida toda, a maioria em renda fixa e o mínimo possível numa exposição de renda variável. Aí ele traz um valor interessante que seria a idade. Então, por exemplo, uma pessoa que tem 30 anos de idade, ele fala que ela tem que estar com 70% em renda variável e 30% em renda fixa. Uma pessoa que tem 50 anos de idade seria meio a meio. Uma pessoa que tem 60 anos de idade, ela poderia, é uma indicação dele lá, né, uma sugestão, ela estaria com 60% em renda fixa e 40% em renda variável, e isso aí vai diminuindo. Mas fica a cargo de cada um sabe o peso ali da sua carteira, o que te incomoda, o que você pode e o que você não pode. Beleza? Então, assim, fica de reflexão para vocês pensarem e não tem problema nenhum a mudança. Se você não está satisfeito com o que está acontecendo, vale a pena raciocinar, pensar se aquilo ali realmente faz sentido e fazer a mudança, por que não? Né? No meu caso, essa mudança ela me gerou prejuízo. Eu tive um prejuízo porque tinha posições de ações que eu estava no prejuízo e tinha algumas que estavam no lucro. E eu zerei tudo. E o que eu pensei? Como o projeto Zulu, à medida que for acontecendo a The Will, vai ter a questão dos lucros, que isso aí vai gerar imposto de renda, vai gerar DARF, eu falei, bom, esse dinheiro aqui desse prejuízo eu não vou perder. Eu simplesmente não vou ter ele rentabilizando, mas ele vai abater os lucros futuros. Então eu fiquei confortável de abrir mão desse valor do prejuízo, mas eu sei que eu vou poder usar ele nas DARFs futuras do The Will. Então isso aí foi o que me motivou mais a zerar, mesmo no prejuízo. Não me preocupou isso aí. Tá joia? Então, pessoal, eu queria poder passar essa nova estruturação, até coloquei na planilha, eu não sei quem que reparou, tá escrito lá Teta 3.0, então seria a terceira evolução da carteira de investimentos. Espero que seja a última, não pretendo mudar mais, vou manter dessa forma, né? Passei por 3 grandes momentos aí, o primeiro momento do trade e o início ali com as opções, aí o segundo momento foi quando eu optei por diminuir a quantidade de operações e já estava com esse foco no buy and hold, e agora, nesse terceiro momento, somente com ETF e os fundos imobiliários, tá bom? Mas, se precisar mudar de novo, a gente muda, não tem problema. Espero que esse vídeo ajude vocês, quem está em dúvida do que está acontecendo e talvez pensa numa mudança, fica aí para reflexão. Os próximos vídeos vou fazer alguma coisa vou entrar aí na parte da análise de fundos imobiliários para mostrar para vocês como que eu estou fazendo para analisar, né? E a gente é curioso, a gente vai estudando e vai aprendendo a todo dia. Tá joia então? Até o próximo vídeo, um abraço, valeu!